No treinamento de hoje, com certificado, feedback. Vem comigo! Olá, eu sou o Greidson e esse é o Ponto RH. O objetivo deste treinamento de feedback é falar tanto para você gestor quanto para você liderado as principais ferramentas e boas práticas desta importante ferramenta de desenvolvimento pessoal. Começo já com uma provocação. Pegue um papel e escreva qual foi o seu último feedback e como foi seu comportamento. Pause esse vídeo e voltamos em 2 minutos. Agora que você já lembrou como foi a sua última sessão de feedback, convido você a analisar durante todo esse curso todas as informações que eu vou trazer aqui para você fazer essa análise de como foi essa sessão de feedback. Se foi positiva, se não foi, e já levante quais são os seus pontos de melhoria e os seus pontos fortes dentro de um feedback. Aproveitando, se você não é inscrito, inscreva-se, ative o sininho de notificações, compartilhe e, é claro, comente o que você está achando desse treinamento. Gestor e liderado, a primeira observação antes de uma reunião de feedback é você entender qual é o seu perfil comportamental. Sim, comportamento conta muito. Alguém uma vez me disse que somos contratados por competências e demitidos por comportamento. Sim, líder, você precisa entender quais são os perfis de pessoas que estão dentro da sua equipe. E esses perfis, eles trazem alguns tipos de pessoas, que aí eu trago uma sugestão de classificação para você entender e mapear a sua equipe. O primeiro perfil é o perfil dos necessitados. Gente que necessita de feedback, assim como o ar que respira. Eu tenho esse perfil. O perfil dessas pessoas é aquela que tem a grande necessidade de ter o feedback. Algumas, como eu, acabam até pedindo feedback. Você, como líder, tem que entender, mapear essas pessoas e fornecer esse feedback para ela. Não necessariamente o feedback precisa ter aquele ambiente formal, mas numa conversa, por exemplo, com essa pessoa, você consegue já fornecer algum elemento de feedback para ela. Eu, com esse perfil, já pedi inúmeros feedbacks e não fui atendido. Gestor, isso faz grande diferença para as pessoas que têm esse perfil. Porque as pessoas que têm esse perfil, elas buscam a todo momento saber se está sendo bem aceita, saber se o trabalho está sendo bem realizado. E isso contribui com a qualidade, com a velocidade das entregas e ainda mais, contribui para que a pessoa sinta-se motivada dentro da equipe, motivada para as entregas. O próximo perfil é perfil dos convencionais. Tem gente convencional. O que eu digo que é o convencional aqui? Convencional é aquela pessoa que realiza o trabalho dela e ok, se recebeu o feedback, recebeu. Se não recebeu, ela continua. São pessoas que têm um grande perfil de liderança, são pessoas que não têm tanta necessidade de comando e controle, são pessoas muito autônomas. É um perfil muito bom, mas gente, mesmo tendo esse perfil dito convencional, o feedback continua sendo importante. O terceiro perfil é o perfil dos desconfiados. Quando você convida uma pessoa dessa para uma sessão de feedback, ela já começa a se coçar. É verdade, ela começa a se coçar. Meu Deus, o que eu fiz? Será que eu fiz alguma coisa de errado? Pessoas com esse perfil, não convide ela para uma sessão de feedback com um tempo muito grande. Vou dar um exemplo. Acredito que você já passou por isso. Sexta-feira, 16 horas da tarde, faltando 1 horinha apenas para você sextar, o seu líder te convida para uma sessão de feedback na segunda-feira. Gente, pessoas que têm um perfil de desconfiado, ela vai ficar remoendo isso o final de semana inteira. Você, líder, estragou o final de semana dessa pessoa. E às vezes você está querendo dar aquele feedback fantástico que todo mundo quer receber, você quer elogiar, você quer até promover essa pessoa. Mas você faz ela passar um final de semana em branco, pensando em tudo o que poderia ter acontecido, porque ela é desconfiada. Nossa, será que eu vou ser mandado embora? Nossa, o que eu fiz de errado? E ela já começa a justificar, a fantasiar, e ela vai para a sessão de feedback travada nas 4 rodas, e o pior, ela vai se remoendo,
ela vai criando algumas justificativas, algumas travas. Você pode até dar um feedback extremamente positivo, mas ela não vai conseguir assimilar esse feedback positivo devido a toda essa trava que ela criou, a esse escudo de proteção que ela criou nesse período de final de semana, por exemplo. Não faça isso é horrível, tá? E por fim, o perfil dos não adeptos. Tem gente que não gosta de feedback. Isso é um problema. Se você que está me ouvindo aí, você não gosta de feedback, desenvolva isso em você. O feedback, quando bem aplicado, ele é uma ferramenta positiva e voltada para o seu desenvolvimento. Por mais que você não tenha nenhum desses outros 3 perfis que citei anteriormente, você também precisa de feedback. Sabe aquela pessoa que está jogando dama? Tem 2 pessoas jogando dama ali. E se tiver uma terceira do lado de fora, o famoso de fora, esperando para entrar, ele vai enxergar várias jogadas que nenhum destes 2 enxergam. No feedback é a mesma coisa. Então, o feedback do líder para o liderado, o líder está ali de fora enxergando algumas peças, algumas mexidas no jogo que vão potencializar o seu desenvolvimento, a sua carreira, o seu jogo de carreira. Para uma boa sessão de feedback, é preciso que você, líder e liderado, observe alguns comportamentos. O primeiro deles é a preparação. Você precisa estar preparada para um feedback. Líder, você precisa, alguns dias antes, se preparar, escrever formalmente, faça um roteiro de como será esse feedback. Já traz ali todos os itens, todos os fatos e dados que você quer trazer e qual que é o estado atual do seu liderado e qual que é o estado futuro desejado. Liderado, você precisa também se preparar. Sim, reúna as informações que você gostaria de coletar nesse feedback. Quais são os elementos que você tem desejo que sejam observados pelo seu gestor? Quais são suas aspirações de carreira? E também leve para essa conversa. Lembre-se sempre que o feedback é uma conversa clara, honesta e aberta. E claro, não esqueçam de respeito, que é o próximo item. Ambos precisam se respeitar. O próximo comportamento é a sinceridade. Tem que ser sincero, gente. Não adianta, um passarinho me disse. Não. Fatos e dados. Sempre. Olha, eu gostei disso por esse motivo. Olha, eu não gostei disso por esse motivo. E não é simplesmente gostar por, é bom ou ruim. Não, eu tenho de fato entender se foi bom, por que foi bom, se foi ruim. E não é um achismo, né? É concreto. E é toda essa concretude que vai trazer elementos de melhora, de mudança, de performance para a sua equipe, para você líder, para você liderado. Saber ouvir. Como tem gente que não sabe ouvir. Executar a escuta ativa dos 2 lados, tanto líder quanto liderado, é extremamente importante. Quanta gente entra e sai de uma sessão de feedback sem saber o que de fato ocorreu. E assim, se você tem dificuldade de memorizar tudo, e assim, eu tenho essa dificuldade, leve um papelzinho e vai anotando, mas ouça. E o ouvir não é simplesmente ouvir e, ok, ouvir, estou ouvindo. Não, mas você tem que assimilar a famosa escuta ativa. Líder, ouça o seu liderado. Quantos líderes eles vão para uma sessão de feedback com a verdade absoluta debaixo do braço e ele simplesmente entra numa sessão de feedback para falar e não quer ou não deixa sequer o outro falar e, consequentemente, não ouve. E o último item, mas para mim mais importante, é conhecer o outro. Líder, você precisa conhecer seu colaborador. Você precisa conhecer, eu não estou dizendo só a sua entrega dentro da empresa, mas você precisa conhecer também o perfil dessa pessoa, o que essa pessoa está passando. Você sabe de fato os problemas pessoais que essa pessoa enfrenta? Não estou falando que você precisa comprar um frango e almoçar na casa dele no final de semana. Se a amizade chegou nesse ponto, ótimo, mas você precisa de entendê-lo como ser humano, liderado. Você, da mesma forma, precisa entender o seu líder como um ser humano, como pessoas que sofrem,
que tem problemas. E aí eu vou deixar uma dica para você liderar. A posição de líder é uma posição muito cruel, é uma posição muito solitária. A partir do momento que você deixou de ser liderado para ser líder, você perde uma quantidade de amigos, as pessoas que almoçavam com você deixam de almoçar, as pessoas que eram muito sinceras com você deixam de ser sinceras por medo, por desconfiança, por inveja, por N motivos. Você precisa entender que o líder também tem problemas como você. E que o líder também pode ter uma visão enviesada. Por que não? Então, por isso, você precisa de ter essa confiança nele e ter essa conversa de forma muito aberta, transparente e principalmente respeitosa. Ok, então o que fazer durante um feedback? Primeira coisa, gente, credibilidade. Precisa trazer credibilidade na conversa, na postura e principalmente nos argumentos que estão ali apresentados. Dados e fatos. Disse isso várias vezes anteriormente. Toda conversa precisa de ter dados e fatos. Olha, aconteceu isso, que gerou isso. Tá lembrado? Né? Então, da próxima vez você pode fazer diferente. Isso vale tanto para o líder quanto para o liderado. Eu já, no momento de feedback, já passei algumas vezes e tenho esse hábito de falar assim, olha, naquele momento eu teria feito diferente, porque soou assim, assim, assado, e aí eu vou trazendo de fato o que aconteceu. Ambiente favorável. Gente, como tem gente que aplica feedback no corredor, no momento do café. Dependendo do que você for falar, ok, você até consegue, mas quando eu estou falando de um feedback estruturado, eu preciso de ter um ambiente para isso. Um ambiente com silêncio, um ambiente aconchegante, um ambiente amigável. Gente, não dá para fazer feedback num corredor, numa salinha escura, num lugar quente, num lugar barulhento. Precisa de ter um ambiente favorável para isso. Separe uma sala. Eu já trabalhei em alguns lugares que tinham salas de feedback, isso era muito legal. Que era uma sala aconchegante, com um cafezinho ali, confortável, climatizada e com silêncio. Porque com barulho não dá para ser entendido. E por fim, parece óbvio demais, mas tudo que é óbvio precisa ser dito. Sigilo. A conversa de feedback é uma conversa honesta, sincera, em alguns momentos sensível e precisa ter o mínimo de sigilo. Quantas vezes gestores, quando eu estou na posição de gestor, acabam conversando muito com o outro e trazendo elementos muito complicados, né? Com pouco cuidado do que foi trago ali. Quantos liderados saem de uma conversa de feedback e saem contando a torta direita de tudo que aconteceu e tudo que foi falado. E aí, assim, a construção de respeito, de confiança, ela vai sendo quebrada. O sigilo do que é dito ali é importante para os dois. As duas pessoas que estão participando desse momento esperam, honestamente, que tudo que está sendo falado ali não seja algo que penalize essa pessoa, mas sim que avance a carreira, o desenvolvimento, o entendimento e, principalmente, os sonhos que estão ali envolvidos. Ai, meu Deus, o que não fazer no feedback? É tudo tão óbvio. Parece ser óbvio, mas não é. Tem gente que faz isso demais. Primeiro delas, gente, feedback padrão. O gestor pega e faz o mesmo feedback para 20 pessoas. Ele coloca o sujeito ali na sala, é o mesmo feedback. É igual, gente. É igual. Isso não existe, pelo amor de Deus. Respeito à individualidade, respeito ao momento profissional e ao que cada um de fato entrega. Segundo deles, gente, frases de efeito. Por mais que as frases de efeito tenham ali algum significado, diga-me com quem andas, que eu te direi quem tu és. Mas vamos lá, gente, me ajuda, né? Eu não estou aqui para dar palestrinha. A ideia não é essa, né? A ideia do feedback é uma conversa honesta, sincera, fluida. Frases de efeito nesse momento não colam. Uma ou outra você pode até usar, mas vamos lá. Tem gente que emenda uma frase de efeito na outra. Escreve uma dissertação de mestrado só com frase de efeito. Não dá, né? Gente, interromper fala. Deixa a pessoa falar até o final. Por mais que você esteja discordando, anota naquele momento ali o que você discordou e depois que a pessoa terminou a fala, você diz, olha, nesse momento
eu não concordo com essa fala por esse motivo. E claro, traga dados e fatos do porquê você não concorda, do que você questiona naquele momento de fala. Não doar-se por completo também é um grande problema. Eu recebi um monte de feedback de um monte de gestor na minha carreira, que enquanto estava dando feedback estava no celular, no WhatsApp. Ah, tá com problema. Ah, respondi um e-mail. Gente, pelo amor de Deus. O momento de feedback é o momento que você pega o celular e coloca ele no modo avião. É o momento que você sequer leva o celular. Sim, você precisa de estabelecer toda essa magia, esse momento. E por fim, não preparar-se. Como tem gente que não se prepara para o feedback. Já falei muito sobre isso aqui, gente, mas preparar é fundamental. Me ajuda aí. Por falar em me ajuda aí, se você chegou até agora aqui, é porque está gostando. Inscreva-se, curta, compartilhe esse conteúdo, que é muito importante para mim e mais importante ainda para um monte de gente que pode receber esse conteúdo também. Dilema prático. Imagine-se na seguinte situação. Você tem um colaborador muito engajado, uma pessoa de grandes entregas, e que você sim tem um apreço pessoal muito grande por essa pessoa. Realmente é uma pessoa notável. Essa pessoa participou de um processo seletivo. Sim, um processo seletivo para a sua própria área. Você reuniu a sua equipe ali, ela se inscreveu num processo seletivo para melhorar o cargo, assim como outras pessoas também se inscreveram. Você realizou o processo seletivo e essa pessoa não foi aprovada. Mas essa pessoa está com grandes expectativas. É a pessoa de mais tempo de casa, é uma pessoa que tem um reconhecimento grande, mas ela não tem as habilidades necessárias e o perfil necessário para a vaga. Como você vai dar esse resultado para essa pessoa? Até aí está muito simples, mas deixa eu trazer um elemento importante. Essa pessoa está passando por um momento complicado na vida financeira e você sabe que essa possível promoção daria uma tranquilidade financeira para essa pessoa. E essa pessoa, como ela tem essa grande afinidade com você, ela acredita que isso também provocará nela uma vantagem competitiva frente aos demais. Como você dá esse feedback de como ela foi no processo seletivo, que ela não passou e por que ela não passou. Convido você a pausar esse vídeo e dentro de 3 minutos escrever como você daria esse feedback. Faça essa pauta do feedback. Aqui não tem um exercício de certo ou errado, mas tem como você assimilou todas as dicas que eu trouxe e como você conduziria essa sessão de feedback. Ah, e muito importante, escreva aqui nos comentários como você faria. Quer saber mais sobre feedback? Vamos ler, né, gente? Lê exercita o cérebro. O livro que eu indico é Feedback, Crescendo com a Visão do Outro, de Márcia Isoldani. Nesse livro, diferente das literaturas que normalmente encontramos, ele objetiva-se a ensinar você, a trazer boas práticas de como você aproveita uma sessão de feedback. Muito legal isso, não é? Não deixe de ler. E se você chegou até aqui, parabéns pelo interesse em desenvolvimento da sua carreira. Para você emitir o seu certificado é muito simples. Abaixo desse vídeo tem um link com uma provinha. Você vai realizar esse teste muito simples e eu vou mandar o certificado para o seu e-mail. Tá joia? Um grande abraço, até a próxima. Foi um grande prazer ter você aqui.